Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e a nossa conversa aqui vai ser sobre duas palavras que têm significados diferentes, mas que no fundo podem ser usadas para dizer a mesma coisa. Eu estou falando dos advérbios to e enough. Mas antes de descobrir tudo sobre eles, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui todo sábado. Let's go? As palavras to e enough são adverbs of degree, ou advérbios de intensidade em português. Como o próprio nome dessa classe gramatical já diz, essas palavras vão ser usadas para dar mais intensidade a alguma coisa ou situação sobre a qual você está falando, permitindo que você possa expressar suas ideias de forma mais completa. Vamos começar com a palavra to, que você provavelmente já viu em algum lugar com o sentido de também, como no exemplo He has a car and I have one too, que em português seria ele tem um carro e eu tenho um também. Acontece que a palavra to também pode ser usada com um tom mais negativo, para se referir a alguma coisa que tem algo em excesso, algo além do necessário. Nesse caso, o to não vai ser traduzido como também, mas sim como muito ou demais, e vai sempre ser usado antes de um adjetivo. Vamos dar uma olhada em um exemplo? Em inglês, se eu quero falar o café está quente demais, a frase ficaria The coffee is too hot. Note que nessa frase, hot é o adjetivo e o advérbio to aparece antes dele para dizer que o café está mais quente do que o necessário, dando uma ideia negativa para a sentença. O advérbio to também é frequentemente combinado com as palavras many e much. Nesse caso, as expressões formadas são usadas para modificar, respectivamente, substantivos contáveis e incontáveis. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. My neighbor has too many dogs, que em português seria meu vizinho tem cachorros demais. Nesse caso, a gente está usando a expressão too many porque estamos nos referindo à palavra dogs, que é um substantivo contável. Outro exemplo seria I drank too much beer yesterday, que traduzido para o português seria eu bebi cerveja demais ontem. Nesse caso, a gente usa a expressão too much, porque beer é um substantivo incontável. Já o advérbio enough significa suficiente e pode ser usado para modificar adjetivos e também substantivos. Mas aqui você precisa prestar um pouco mais de atenção, porque a posição do enough na frase varia de acordo com a palavra com a qual ele é combinado. Assim, se você utilizar o advérbio enough com um adjetivo, ele sempre deve aparecer depois do adjetivo. Como no exemplo, This hotel is not good enough for me, que em português seria traduzido como este hotel não é bom o suficiente para mim. Note que nessa frase a palavra enough aparece depois do adjetivo good. Agora, se você usar o advérbio enough com um substantivo, aí a posição dele muda e ele deve aparecer antes do substantivo, como nessa frase aqui. I don't have enough time, que em português seria traduzida como eu não tenho tempo suficiente. Veja que nesse caso o advérbio enough aparece antes do substantivo time. Como você pode perceber, nem sempre a gente pode traduzir frases com enough ao pé da letra, porque em português a palavra suficiente sempre aparece na mesma posição, mas em inglês não. Então, uma dica bacana para você lembrar aqui, conseguir usar a palavra enough sempre da forma correta, é não ficar atento à sua tradução em português, mas sim a palavra com a qual o advérbio enough vai ser combinado na frase. Resumindo então, o advérbio to pode significar demais ou mais do que o necessário, e é sempre usado nesse caso antes de adjetivos.
Já o advérbio enough significa suficiente e pode ser usado depois de adjetivos ou antes de substantivos. Agora ficou fácil, né? Mas aí você pode se perguntar, por que eu falei no início da nossa conversa que as palavras to e enough, apesar de possuírem significados diferentes, podem ser usadas para dizer a mesma coisa? Muito simples. Pensa comigo. Imagina que eu quero comprar um carro, mas o preço desse carro está um pouco acima do que eu posso pagar. Nesse caso, eu poderia dizer assim: This car is too expensive for me, que em português seria traduzido como este carro é caro demais para mim. Ora, se o carro é caro demais para mim, quer dizer que eu não tenho dinheiro suficiente para comprar o carro, certo? Se eu quisesse falar isso em inglês, eu diria I don't have enough money to buy this car. Logo, o to e o enough representam duas formas diferentes para eu dizer a mesma coisa. O negócio agora é praticar. Para isso, eu vou deixar aqui na descrição algumas frases em português para você traduzir para o inglês usando o to e o enough. Se você ficar com alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like e compartilha ele com seus amigos. E não esquece que agora você também pode ouvir o Doutor Inglês onde você quiser. Para isso, basta seguir o Doutor Inglês Podcast lá no Spotify, beleza? Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!